Chegamos no momento de cultuar, de adorar, de servir ao Senhor. E antes de qualquer coisa, é muito bom podermos olhar para a palavra de Deus. Em Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 37 a verso de número 39, diz o seguinte: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele a minha alma, não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Mas somos da fé para a preservação da alma. Louvado seja o nome do Senhor. Convido você a elevar o seu pensamento em Deus e a falar com o Senhor. Pai, diante da Tua palavra, diante do Senhor nós estamos. Queremos cultuar, adorar, servir ao Senhor. Ó Deus, revela-nos a Tua vontade, revela-nos os Teus propósitos, revela-nos, ó Deus, a direção para a nossa vida. Que cada ato deste culto, ó Deus, possa realmente nos levar à Tua presença. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e graças a Deus. Antes de nós continuarmos, quero lembrar a você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal aí no YouTube, de você se inscrever. Esse é um tempo especial para você fazer isso. Faça agora mesmo, não deixe para depois. Também dê um likezinho, para que a mensagem possa ir a lugares cada vez mais longe. Cada vez que a gente dá um likezinho, nós aumentamos aí a nossa audiência para outros lados, outros campos. Também não esqueça de tocar o sino para você receber novas notificações. Quando estivermos online, você saberá. Um exemplo, de segunda a sexta-feira, das 22h30 até por volta das 23h, temos o Dormindo com Deus. Você é o nosso convidado para estar conosco, aí da sua cama, do seu quarto, antes de dormir, ouvir uma mensagem diretamente de Deus para a sua vida. E quando nós entramos, se você tiver tocado o sino, sempre você receberá uma notificação dizendo que nós estamos online. Também quero convidar e convocar você a ser um missionário pós-moderno. É aquele que utiliza as ferramentas, o missionário pós-moderno, aquele que utiliza as ferramentas, a tecnologia, para dividir a mensagem, propagar a mensagem, enviar a mensagem. Faça isso com mais 3 ou 5 pessoas. Eu tenho a certeza que a pessoa que receber a mensagem de Deus será tocada, transformada pelo Senhor. E você pode ser o agente da graça e da misericórdia de Deus. Faça isso. Compartilhe com mais 3 ou 5 pessoas. Tenho plena convicção que Deus usará deste compartilhamento para o louvor do nome dele. A partir de hoje nós estaremos estudando o livro de Hebreus, ou a epístola ou a carta aos Hebreus. E tanto na escola bíblica dominical, se você acessar aí no Facebook, você vai descobrir que já temos uma aula de escola dominical
a respeito desta epístola, desta carta aos Hebreus. E hoje começamos uma nova etapa. Estivemos estudando o livro de Salmo, todo ele, capítulo por capítulo. Foi bênção ver como Deus usa pessoas, não é só Davi que escreve os Salmos, 50% sim foi ele, mas Deus inspira pessoas para nos deixar uma mensagem ao nosso coração, em circunstâncias diferentes. E agora nós vamos para a carta ou a epístola aos Hebreus, capítulo 1, verso 1 até o verso de número 4, diz assim a palavra de Deus: Antigamente, Deus falou, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. Vamos orar. Pai, estamos diante da palavra do Senhor, escrita há muitos séculos atrás. E quando o Senhor inspirou este homem a escrever, ó Deus, o Senhor estava se comunicando com a sua igreja naquele momento e através dos séculos. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender aquilo que o Senhor está falando, e em nome de Jesus, que possamos ser tocados, transformados, impactados pela palavra revelada do Senhor. É em teu nome que nós oramos. Amém e graças a Deus. A epístola aos Hebreus é um comentário divinamente inspirado sobre o Antigo Testamento e trata em especial do Pentateuco e dos Salmos. Nessa carta, o autor interpreta o significado da viagem pelo deserto. Mas não somente isso, também o significado do tabernáculo e das várias ofertas e serviço no culto israelita do Antigo Testamento. Mas tudo isso à luz de Cristo, nosso Senhor, nosso Deus, Pai, Salvador. Essa epístola aos Hebreus inicia-se, entretanto, não pela história contada no capítulo 12 de Êxodo, onde temos ali a Páscoa, mas a partir do capítulo 24 de Êxodo, onde temos a instituição da lei. Ela não quer ou não é o propósito dela abordar a Páscoa, porque se dirige a um povo redimido, mas ela é endereçada a irmãos santos, participantes da vocação celestial, como nós encontramos em Hebreus 3, verso 1, que diz: por isso,
Santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Hebreus capítulo 3, verso de número 1 até o verso de número 2. A epístola não explora de maneira nenhuma a saída do Egito, mas, na verdade, a introdução na tão sonhada terra prometida. Ela trata-se de um estágio crítico, em especial da nova aliança ou da plenitude da nova aliança, que a gente pode então notar é que essa epístola compreende em 3 fundamentos especiais. Primeiro, que a lei de Deus escrita na mente e no coração do seu povo, transformando este povo de tal maneira que vive em harmonia com a vontade de Deus. Segundo, que a remissão dos pecados não inclui apenas perdão das transgressões, mas, sobretudo, essa epístola vai tratar da purificação do pecado inato, da mente carnal, para que nós possamos viver uma vida pura, sem pecado. E em terceiro lugar, trata-se da exaltação a Deus como o único e supremo objeto de culto e adoração. Sendo o coração humano tão purificado das suas afeições e inclinações, que agora estão sempre obedientes à vontade de Deus, e sua mente passa a ser a mente de Deus. Como diz ali em 1 Coríntios, capítulo 2, verso de número 16, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa epístola foi dirigida a cristãos, judeus. A teoria mais antiga seriam que os palestinos, os judeus palestinos, especialmente a igreja em Jerusalém, tanto os hebreus de nascimento como os gregos que se converteram primeiro ao judaísmo, depois ao cristianismo, era eles a quem essa carta foi escrita. Quando olhamos para Atos capítulo de número 21, verso de número 20, nós encontramos: ouvindo isso, eles deram glória a Deus e disseram: vocês percebem, irmão, que há milhares de judeus que creem e todos são zelosos da lei? Portanto, essa carta ela foi escrita para os hebreus que eram reconhecidos como cristãos. Volto a dizer, eram reconhecidos como cristãos. Mas havia 3 grupos. Primeiro, os verdadeiramente regenerados, os transformados pelo poder de Deus. Segundo, os intelectualmente convencidos. E terceiro,
os não regenerados. Ora, se naquele tempo já havia esses 3 grupos, nos dias de hoje não é diferente. Pode ser que você já teve um encontro verdadeiro com Deus. Se isso não aconteceu, esse é o tempo em que o Senhor está a falar ao seu coração. E em nome de Jesus, que você possa estar aberto à voz de Deus, ouvidos atentos, mente pronta para receber aquilo que Deus tem para você. E em nome de Jesus, que você possa ser tocado e transformado por Ele. A autoria desta epístola, ninguém o sabe. Há alguns que dão atribuições a essa epístola, a Barnabé, outros a Lucas e Paulo. Nós encontramos que Tertuliano coloca como Barnabé. Clemente de Alexandria já coloca a autoria desta carta por Lucas, e ele achava que Paulo era o autor e Lucas o tradutor. Já Lutero, Martinho Lutero, estava entre os que atribuíam essa carta a Apolo, que era poderoso nas Escrituras, como nós podemos ver em Atos, capítulo de número 18, 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 3, capítulo 12, Tito, capítulo 3, nós encontramos que Apolo era poderoso nas Escrituras. Pode ser que essa carta, essa epístola foi escrita por ele, ou ainda pode ser que essa carta foi escrita, alguns atribuíam a Silvano ou a Áquila. O fato é que esta carta, ela tem algo muito especial, trazendo o Antigo Testamento, tanto o Pentateuco como os Salmos, e falando sobre a superioridade de Cristo. Ela tem a data por volta de 64 a 67 depois de Cristo. Há alguns que precisam ainda 68. O fato é que ela foi escrita antes de 70 depois de Cristo, quando os romanos destruíram a Jerusalém. E nesse período onde havia perseguição, capítulo de número 10, verso de número 25 da carta diz: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Portanto, essa carta é para nós, para o nosso tempo, para agora. Parece que o autor está vendo esse afastamento, esse esfriamento do povo de Deus, cada vez mais longe da igreja, da casa do Senhor. E a palavra é para mim e para você, dizendo: olha, não deixemos de congregar, pelo contrário, é tempo de admoestar uns aos outros. E por quê? Porque o grande dia se aproxima. Você está preparado para o grande dia da volta do Senhor, do final? Tudo caminha nesse tempo justamente para o final. O dia se aproxima. Não deixemos de congregar. O propósito dessa carta era revelar a verdadeira natureza do cristianismo, a glória de Cristo, o Filho de Deus, em contraste com os anjos, com Moisés e com Arão. Uma peculiaridade desta carta ou dessa epístola é a apresentação de Cristo como o sacerdote, verdade não encontrada em nenhuma outra epístola, embora nela se mencionasse suas ministrações sacerdotais, mas nenhuma delas apresenta Cristo como o sacerdote.
A palavra-chave desta carta é superior ou mais excelente. Cristo é superior aos anjos, é mais excelente que Moisés, ele é superior a Arão, ele é mais excelente que Josué. O cristianismo tem um descanso melhor, tem um sacerdote melhor, um altar melhor, um sacrifício melhor, enquanto o judaísmo tem todas estas coisas, mas é inferior à pessoa de Cristo. Antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. É impressionante que essa carta, essa epístola, ela dispensa saudação e já nos coloca diretamente diante da maravilhosa mensagem de Deus. Tem uma semelhança com as primeiras palavras de Gênesis. No princípio, Deus criou. Agora, antigamente, Deus falou. E a palavra é veículo de comunicação e fraternidade. Deus se comunicando ao homem e sendo fraterno com este ser humano. Por ele, ou pela palavra, se revela pensamento, disposição, mente e coração. E quando nós lemos Deus falou, podemos conhecer os pensamentos, a disposição, a mente e o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um idoso pregador puritano costumava dizer que havia apenas duas coisas que ele desejava saber. Deus fala. Acerca de qual questão Deus fala? O que Deus diz? E que nessa hora, ao olharmos para a palavra de Deus, possamos descobrir o que Deus fala, o que Deus diz, acerca de qual questão Deus está falando. Certamente não era a respeito do judaísmo, das coisas do Antigo Testamento. Deus está revelando, Deus está mostrando os seus pensamentos, a sua disposição, sua mente, o seu coração ao ser humano. E isso aconteceu de várias maneiras, com várias pessoas, mas nos últimos dias, através da pessoa do Senhor Jesus. Você já ouviu Deus falar? Deus quer falar ao seu coração. No Antigo Testamento tem uma história interessante de um profeta, ainda muito jovem, que foi levado a um profeta mais velho, chamado Eli. E Deus começou a falar com Samuel, e Samuel pensava que era Eli o chamando. E o profeta, ciente de que Deus estava utilizando daquele jovem, ou queria repartir os pensamentos, o coração, a disposição, a mente para aquele jovem, ele disse: se você ouvir de novo a voz a te chamar, diga assim: fala que o teu servo ouve. Que nesta hora você possa dizer: Senhor, fala porque eu quero ouvir a tua voz. Senhor, fala porque eu quero entender os teus planos.
Senhor, fala, porque eu quero seguir a tua vontade. Senhor, fala para que eu possa ouvir os propósitos do Senhor para a minha vida. Deus falou porque desejava ser compreendido. Ele desejava entrar em comunicação com o ser humano e expressou de forma inteligível e conseguiu, durante o passado, fazer conhecido dos homens. Ele conseguiu fazer a si mesmo conhecer, fazer a si mesmo ser conhecido e fazer a sua vontade ser conhecida. Ele não se manteve em silêncio, permitindo que ao ser humano o apalpasse, o pudesse encontrá-lo. Há muitas pessoas que ainda não encontraram o Senhor. Deus está usando desta palavra, está dizendo que está falando ao seu coração. E que você, nessa hora, possa dizer: fala, Deus. E cantamos esse hino: fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa no altar. Fala, Deus. No meio de tantas vozes, nesse mundo pós-moderno, de tanta filosofia, no meio de tantos partidos políticos, no meio de palavras de tantos professores, de tantos doutores, a melhor voz que eu e você podemos ouvir é a voz de Deus que não nos confunde, a voz de Deus que nos indica a direção a andar. Deus falou, o silêncio foi quebrado, temos uma revelação. O fato de Deus falar é a base da toda religião. A fé cristã vê-se a si mesmo como sendo uma resposta à auto-manifestação divina. A fé, minha e sua, é uma resposta à auto-manifestação divina. Deus falou no meu coração quando eu tinha 13 anos de idade. Eu estava dentro da própria igreja, eu ouvia constantemente aulas bíblicas de escola dominical, mas aos 13 anos, o Senhor falou profundamente ao meu coração. A todo ser humano, o Senhor tem falado. E é impressionante que o texto está nos dizendo que falou de várias maneiras, de várias formas. Falou aos pais. No Antigo Testamento, nós encontramos que Deus se revela aos pais, profetas, reis, sacerdotes, todos eles. Não há para o ser humano a menor chance de se desculpar e afirmar que não sabia. Deus está falando, Deus falou. Não tem jeito de nós dizermos, naquele grande dia que vai chegar, dizermos que, olha, eu não sabia. Você não vai poder dizer que não sabia, você não vai poder dizer que não conhecia, você não vai poder dizer que nunca ouviu falar, porque mesmo o Senhor, através dessa epístola, está dizendo: olha, antigamente Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras, e quando olhamos para Salmo 19, verso 1 até verso de número 4, diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento
anuncia as obras das suas mãos. Deus está falando através das obras maravilhosas que Ele tem realizado. Quando olhamos para a criação de Deus, obviamente, vemos traços e pegadas de um Deus, de um ser maior do que todo esse universo, que fez todas essas coisas. Claro que não somos automaticamente salvos quando olhamos para a criação, mas nós sabemos, em primeiro lugar, que Deus existe. Podemos ter a certeza que Deus está falando, que Deus está se revelando. Não fuja, ouça, diga: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Deus falou e ainda fala. Deus falou de muitas maneiras, e agora nesses últimos dias, pelo Filho, por meio de quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Nós encontramos que o Senhor Jesus revela a expressão exata do ser de Deus. No Antigo Testamento, Deus falou diretamente ao povo em várias ocasiões. Houve ocasiões em que Ele revelou por meio de sonhos, outras por meio de sinais específicos, como para Gideão. Houve ocasiões em que Deus se revelou por meio de lançar sorte, como o uso do Urim e Tumim pelos sacerdotes, por meio de teofanias, manifestações visíveis do Deus invisível, como por exemplo Moisés e a sarça em fogo ardendo. A sarça ardia e não se consumia, e Deus falou com Moisés dizendo: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar aonde você pisa é santo. Deus tem falado. Chega de se desviar, chega de correr, chega de fugir. Talvez você está fugindo como Jonas fugiu. É hora de voltar em nome do Senhor Jesus. A primeira maneira de Deus se comunicar ao povo foi através dos profetas, e é isso que está citando aqui, chamados de agentes da revelação. Deus usava linguagem humana, recebendo os profetas informação de Deus, pronunciavam as palavras, revelando-se ao povo. E era por isso que muitas vezes as profecias começavam da seguinte forma: assim diz o Senhor. O profeta não estava dizendo: olha, é assim que eu estou dizendo, é o profeta aqui que está falando. Não, o profeta usava a expressão: assim diz o Senhor. Não sei se você sabia, mas uma das grandes lutas de Israel foi justamente essa questão de falsos profetas e de descobrir quem era e quem não era profeta de Deus. Um profeta de Deus, primeiro, ele tinha a ciência da chamada divina. Quando olhamos para Amós, Isaías, Jeremias, Ezequiel, narraram para os seus ouvintes a ocasião que foram chamados. E eles sempre estavam dizendo: assim diz o Senhor. Eles tinham ciência de que foram chamados por Deus. Segundo o profeta no Antigo Testamento,
tinha uma vida que tinha a presença de milagres. Se distinguia não só pelo chamado, mas pela presença dos milagres. Um profeta, ele era distinto dos outros homens, porque onde ele passava, a partir de Moisés, continuou indo até Elias, os milagres eram presentes. E em terceiro lugar, o profeta era aquele que tinha as suas profecias anunciadas e realmente aconteciam. Quando olhamos para o trecho da palavra de Deus aqui em Hebreus, dizendo antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Os profetas marcavam que eram chamados de Deus, e por isso diziam, assim diz o Senhor. Eram marcados pelos milagres do Senhor, e as pessoas sabiam que era o profeta por causa dos milagres, e ainda as profecias se cumpriam. Isso antigamente, mas nesses últimos dias, nos falou através do seu Filho, o qual lhe constituiu herdeiro de todas as coisas. Temos agora aqui em Hebreus dizendo o seguinte: agora a palavra foi encarnada, essa revelação suprema em que a palavra não é dita simplesmente, mas é encarnada. Temos a palavra escrita que nos dá a revelação aí muito especial da palavra encarnada, aquele a respeito de quem as palavras eram escritas. Agora, nesta carta está apresentando a maneira como Deus fala através de Jesus. Você tem ouvido Jesus falar? Você tem ouvido Jesus te chamar? Quando olhamos para o Evangelho de Marcos, encontramos no capítulo 2, verso 1 a verso de número 12, a cura de um paralítico. Ali nós podemos ver algo extraordinário, porque assim como o profeta era marcado por alguns pontos, agora ali nós encontramos que Jesus foi marcado pelas maravilhas. No final, nós encontramos, foi uma maravilha, porque todos se admiraram. Também havia poder na pessoa do Senhor Jesus, porque Cristo falou ao homem: toma o teu leito e anda. A um paralítico: tome o teu leito e anda. Também havia sinal, porque ele demonstrou que era maior do que o homem que estava entre eles. Deus tem falado através da pessoa de Jesus. A minha pergunta é: você tem ouvido a voz de Deus nesses dias? Você tem ouvido o que Ele tem falado ao seu coração nesses dias? Você tem ouvido o Senhor a falar de uma maneira muito, mas muito especial a você, em nome de Jesus? Ora, abra o teu coração, deixe Jesus entrar e fazer toda a diferença na sua vida e na sua história. Deus está falando, talvez usando esse momento especial do Covid, da doença, a falar a você. Talvez Ele está usando das circunstâncias, desse desemprego, dessa situação terrível na sua casa, na sua família, para falar com você. Resta saber se você está disposto
a ouvir a voz de Deus e ver em Jesus a solução para a sua vida e para a sua alma. Ele está me usando agora para lhe apresentar aquele que ele constituiu herdeiro de todas as coisas, o qual fez o universo como está aqui. E depois, diz o texto, de ter feito a purificação dos pecados. Deus está falando na mensagem de hoje que Ele pode tirar todo o peso da sua alma, do seu coração, purificando de todo o pecado, não somente perdoando, mas purificando de todo o pecado. Assentou-se a majestade nas alturas, e Ele é superior aos anjos, e herdou o mais excelente nome do que eles. Você já se entregou ao Senhor Jesus? Deus está falando a você. Chega, basta. Eu tenho uma vida, um propósito muito especial. Deus está dizendo: coloque nas minhas mãos. Coloque a sua vida nas minhas mãos. Deixe-me entrar na sua história, sarar as suas feridas, perdoar os seus pecados, purificar o seu coração. E você vai descobrir que Ele tira todo o peso da alma. Ore comigo nesse instante. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que Teu Espírito Santo venha falar ao coração. Ó Deus, como nós podemos ver, antigamente o Senhor falou de muitas vezes e de muitas maneiras. O Senhor chama-nos a atenção nesta hora, através da obra em especial de Jesus na cruz por nós. Nos entregamos e nos colocamos na Tua presença. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém e graças a Deus. Não esqueça, Deus está falando. Que possamos dizer: eis-me aqui, estou aqui, Senhor. Fala, porque o Teu servo ouve. Chegou o momento de nós adorarmos ao Senhor com aquilo que nós temos. Deus nos dá 100% e quer ver a nossa fidelidade, devolvendo a Ele apenas 10% do 100 que Ele colocou na nossa mão. Esse é um gesto de fidelidade. Chegou o momento de nós adorarmos com aquilo que nós temos. Deus se mantém fiel, mesmo quando nós não somos fiéis a Ele, Ele se mantém fiel. A você, veja que nesse mês, mais uma vez, Ele colocou nas suas mãos recursos, independente da sua fidelidade do mês passado. Mas há um chamado para a fidelidade. O dízimo é a fidelidade. E Deus honra não as nossas proezas, mas Deus honra a nossa fidelidade. A conta da igreja aparece aí no seu vídeo. Você pode, então, fazer uma transferência ou ainda usar o Pix 19 98349 0033 e você fazer uma transferência
e manter a sua fidelidade. A oferta é um gesto de gratidão. Você é agradecido a Deus? Você tem sido agradecido ao Senhor? Então, oferte a esse Deus, pelo dom da vida, por mais um ano. Oferte a esse Deus que é dono de tudo e seja agradecido. Louve ao Senhor com aquilo que você tem nas suas mãos, para que haja sustento na casa do Senhor. Quero orar com você. Senhor, nessa hora em que os dízimos, as ofertas estão diante do Senhor, eu suplico a tua bênção, tua graça sobre a vida de cada servo, de cada serva do Senhor. Em nome de Jesus, abre as janelas dos céus e derrama bênção sem medida sobre a vida dos teus servos. Em nome de Jesus que eu oro, amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, existem muitas pessoas que estão padecendo nesses dias, por causa de gripe, de Covid, outros na questão financeira, outros porque há uma divisão, um rompimento nos relacionamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos. E agora chegou o momento de nós orarmos. E assim como Abraão, que levou Isaque no altar e colocou ali, a nossa oração agora é um gesto de como se estivéssemos subindo a montanha e deixando diante de Deus e dizendo: Senhor, está nas tuas mãos, faz o que lhe apraz. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, creio no poder especial do Senhor. Ó Jesus, cura a respeito do Covid, tira toda e qualquer inflamação, infecção, câncer, leucemia, em nome de Jesus. Faz um milagre. Ó Deus, esses que estão separados, onde há rompimento, que haja harmonia, que haja, Senhor, de novo, amor mútuo. Senhor, em nome de Jesus, alcança aquele que está afastado, longe, aquele, ó Deus, que um dia andou nos caminhos do Senhor, mas se afastou. Tem misericórdia, Senhor Jesus, transforma a mente e o coração. É em nome do Senhor que eu oro, crendo que o Senhor faz o milagre. Toca, ó Deus, dos médicos, enfermeiros, atendentes, aqueles que fazem exame do Covid, aqueles que limpam, ó Deus, o hospital. Toca nessas vidas, para que eles possam ser instrumento de salvação para o povo que padece. Tem misericórdia da família deles, da vida deles. Usa, Senhor, cada um desses profissionais para a restauração da saúde do povo brasileiro. Oramos também pelo presidente, pelos senadores, pelos deputados. Oramos e clamamos, ó Deus, pelos prefeitos, os governadores, os vereadores. Tem misericórdia, dá sabedoria e entendimento. Senhor, faz desta nação uma nação cheia da tua presença. Nós rogamos em teu nome. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você a receber a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.